Olá pessoal, nós vamos tratar aqui hoje do assunto estilos arquiteturais. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução a esse assunto que está dentro do nosso curso de arquitetura de software. Bem, antes de tudo, eu queria comentar com vocês que a referência básica desse assunto, desse conjunto de vídeos, é um livro do professor Antônio Mendes, a cuja capa está reproduzida aqui nesse slide. É um livro já um pouco datado, mas é um livro que eu gosto muito em termos da abordagem que ele usa para explicar o assunto. Antes de nós começarmos, vamos fazer aqui aquele paralelo que a gente sempre tem que fazer quando vai estudar arquitetura de software. A arquitetura de software é um assunto que, se a gente olhar para a maioria dos livros importantes da área, a gente vai encontrar as capas dos livros reproduzindo algum livro importante para os autores. No caso aqui é o livro da Mary Shaw. A gente vê uma estação, né, de trem, e isso vai acontecer na maioria dos livros de arquitetura de software. Isso é por causa do nome, arquitetura, que remete à arquitetura de construções, né, de obras de engenharia civil. A gente pode traçar algum paralelo da arquitetura de construção civil com a arquitetura de software, mas é importante observar que enquanto na arquitetura de construção civil a gente se preocupa muito com os aspectos estéticos, de como que aquela obra vai ser construída, isso não é tanto levado em consideração na arquitetura de software, mas quando a gente pensa do ponto de vista da função, o propósito que aquele prédio deve atender, aí nós estamos fazendo uma visão muito parecida com o que um arquiteto de software deve realizar. Então, de maneira bastante resumida, a arquitetura de software busca uma visão simplificada, bem abstrata dos componentes principais do sistema que está sendo desenvolvido, e a partir daí a gente consegue ter um mecanismo de abstração que a gente pode fazer análise em cima do sistema. Bem, aqui a gente está na definição que eu creio que é a mais usual, mais conhecida para a arquitetura de software, que define a arquitetura como sendo composta. A arquitetura de um programa, né, onde o sistema é composta por uma estrutura que contém os componentes de software, as propriedades externamente visíveis desses componentes e as relações entre eles. A gente, antes de prosseguir, a gente precisa entender bem essa definição, porque ela é chave para que a gente possa estudar o assunto de estilos arquiteturais que vem em seguida. Bem, o que é um componente de software? Para os nossos propósitos aqui do curso, um componente é qualquer unidade que desempenha uma função, possui uma função bem clara no sistema, em que a gente descreve o comportamento de alguma maneira do sistema. Então a gente pode entender, por exemplo, quando um sistema de vendas online, aquele carrinho de compras seria um componente. Um gestor de transações, um módulo do sistema, né, responsável por gerenciar as transações concorrentes. Ou ainda um próprio sistema de banco de dados que nós precisamos incorporar no sistema para poder fazer o armazenamento persistente das informações. Então, tudo que é identificável e que possui um comportamento importante do sistema é um componente. Observem que pela definição de arquitetura, a gente não vai olhar para o detalhe algorítmico. Então, os detalhes o passo a passo da execução dos procedimentos, isso estão fora do nosso contexto. O segundo elemento da nossa definição são as propriedades externamente visíveis. E essas propriedades elas precisam ser entendidas como o que aquele componente é capaz de fornecer para os outros componentes. Então, isso também é conhecido como interface, a interface do componente. Então, o que eu posso solicitar de um sistema de banco de dados? Por exemplo, tipicamente, um sistema de banco de dados responde comandos em SQL. O que eu posso solicitar de um componente como carrinho de compras? Eu quero, por exemplo, acrescentar uma nova compra nesse carrinho de compras. Eu quero alterar a quantidade de um item. Eu quero excluir um determinado item daquele carrinho de compras. Pegando ainda o nosso exemplo de gestor de transações concorrentes, seria a submissão de uma nova transação, para que aqueles componentes pudessem gerenciar e essa transação pudesse ser executada corretamente em concorrência com as demais transações que vão executar.
E o último elemento é a questão das relações, as relações que existem entre esses componentes. Como é que é feita a conexão entre eles. Então, de maneira muito resumida, eu gosto de sintetizar esse aspecto, sintetizar essa definição com essa figura aqui. A arquitetura de software é composta pela descrição dos componentes e os conectores, seus conectores. Então se nós falarmos em avaliação de uma arquitetura, de um software que já foi desenvolvido, a gente vai precisar recuperar uma documentação dos seus componentes, seus conectores. Se a gente precisar fazer uma prototipação de uma arquitetura, usando essa definição aqui, nós precisamos definir os componentes principais. Ao defini-los, a gente precisa definir as suas interfaces e definir os conectores entre esses componentes. E temos ainda a questão da reutilização. Se a gente está falando em arquitetura de software que seja reutilizável, então a gente vai ter arranjos de componentes e conectores que podem ser implementados em diferentes sistemas daí para frente. E esse contexto é o que nos interessa em particular quando a gente vai estudar o assunto estilo arquitetural. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar na expressão padrão de projeto ou design pattern. E há uma dúvida grande entre o que é um estilo arquitetural e o que é um padrão de projeto. Na prática, eu posso, de maneira resumida, dizer o seguinte: ambos são soluções reutilizáveis de arquitetura. Ou seja, a gente consegue reutilizar arquiteturas em diferentes sistemas. Reutilização de arquitetura é bastante poderoso porque a gente não está falando de uma reutilização concreta, em que a gente vai estar olhando para um código-fonte e ele sendo replicado. Não, é uma coisa mais genérica, é uma estrutura, uma ideia que eu possa replicar em um outro contexto, e essa replicação nunca ela é igual em relação ao padrão de origem. Bem, qual a diferença dos dois, estilo arquitetural e padrão de projeto? Ambos, como eu falei para vocês, têm semelhanças. Entretanto, a principal diferença aqui é o tamanho, a granularidade deles. Os estilos arquiteturais, eles tratam de pedaços grandes do sistema ou de subsistemas inteiros, enquanto que padrões de projeto lidam com pedaços específicos do sistema. De fato, ainda existe uma outra relação. Muitas vezes vocês vão ver aqui, nós vamos utilizar padrões de projeto para implementar estilos arquiteturais. Então, esses dois conceitos aqui andam de mãos dadas e, por motivos didáticos, a gente separa o estudo em estilo arquitetural e padrões de projeto. Definindo de maneira mais detalhada o que é um estilo arquitetural, então, um estilo arquitetural é uma arquitetura reutilizável para software, onde a gente vai ter uma descrição de componentes, a gente vai ter um conjunto de conectores, nós vamos possuir restrições e nós vamos possuir o significado, ou seja, modelos semânticos. Isto é, vão ser catálogos, onde cada um dos elementos desse catálogo vai apresentar uma estrutura dessa forma, né? Componentes, quais são os componentes principais, quais são os conectores, quais são as restrições e qual é o significado de cada um desses elementos. Pegando um exemplo, o estilo arquitetural camadas, que é um estilo bastante comum que a gente estuda desde a disciplina de sistemas operacionais. Os componentes principais das camadas são as camadas, que agrupam funcionalidades em níveis de abstração diferentes. Os conectores descrevem a forma como eu vou conectar uma camada com a outra. Ok? Como é que vai ser feito o roteamento das mensagens entre uma camada e outra. As restrições, por exemplo, no estilo camadas padrão, uma camada N só pode se comunicar com a camada N-1, ou seja, uma camada em nível hierárquico inferior. E o modelo semântico é o que vai descrever as propriedades, né, gerais do sistema, quando que nós vamos utilizar o estilo em camadas. Então, aí, nesse contexto, a gente vai olhar para a ideia de, olha, quando que vai ser utilizada com uma camada? Quando eu quiser, por exemplo, agregar em uma camada o atendimento de um determinado conjunto de requisitos não funcionais. Então, isso aqui, em síntese, é a descrição de um estilo arquitetural. E nós temos agora aqui a lista de estilos arquiteturais que nós vamos estudar nesse conjunto de slides. Essa lista não é exaustiva, ou seja, existem muitos outros estilos arquiteturais.
Nós escolhemos esses aqui para apresentar para que vocês possam entender a ideia. Tá? Então, meia dúzia de tiros, a gente vai começar com pipes and filters, depois o chamado em retorno, iremos falar sobre o estilo orientado a objetos, o estilo em camadas, o centrado em dados e a invocação implícita. Cada um deles vai ser alvo de um vídeo posterior que vocês vão poder assistir em seguida. Então, nesse momento é só um grande abraço para todo mundo.